Hoje vamos aprender como utilizar a função map no Planilhas Google. Essa função, ela mapeia intervalos de dados e, juntamente com a função lambda, nos permite aplicar fórmulas e funções nesses dados. Aqui temos alguns exemplos fictícios para estudo. Uma primeira tabela que possui produtos, um preço inicial e um preço final, e por meio da função map, juntamente com a função lambda, estamos mapeando e fazendo o preço final menos o preço inicial. Então aqui, por exemplo, 1,50 menos 1,40, a diferença de 10 centavos. Mas se formos alterando esses dados, de forma dinâmica, já vão ser atualizados os valores da diferença. E tudo isso por meio da função map junto com a função lambda. O interessante é que a função map ela não vai permitir que sejam apagados esses valores gerados por ela. Estão sendo gerados nessa primeira célula, que contém a função map, e isso é muito bom para situações, por exemplo, na qual temos uma tabela muito grande e, eventualmente, é feita uma modificação, um teste, um ajuste em alguma linha específica e depois não é normalizado de acordo com a função que está sendo utilizado no resto da planilha. Então, dessa forma, fica mais confiável, pois os valores estão sendo gerados pela função map que está sendo realizada nessa primeira célula. E temos também aqui um segundo exemplo, no qual utilizamos a função map junto com a função lambda e a função condicional C, para analisar se um preço é maior ou menor que 2. Isso também é dinamicamente analisado. Então vamos para a prática aprender a utilizar a função map, a função lambda, construir essa planilha e também essas formatações condicionais. Muito bem, então temos aqui novamente o nosso exemplo fictício para estudo. Primeiro de tudo, vamos digitar igual, map, seleciona a função, vamos mapear primeiro o primeiro intervalo de dados, que é o preço inicial, ponto e vírgula, agora o segundo intervalo de dados, que é o preço final, ponto e vírgula, vamos chamar a função lambda, e agora vamos dar nomes para as variáveis. Então, o que está no primeiro intervalo vamos definir como x, ponto e vírgula. O que está no segundo intervalo vamos definir como y, ponto e vírgula. E agora vamos aplicar a nossa operação, que vai ser y menos x, ou seja, o preço final menos o preço inicial. E se eu fechar duas vezes os parênteses, perceba, já está funcionando. Então, temos, por exemplo, 1 menos 50 centavos, diferença de 50 centavos. 1,50 menos 1,60, menos 10 centavos, e assim por diante. Já vamos também aplicar as formatações condicionais. Então, vou selecionar esse intervalo, formatar, formatação condicional. Vamos lá, formatar célula C. Se o valor for maior que 0, queremos esse destaque em verde. Adicionar outra regra, formatar célula C. Se o valor é igual a 0, vamos fazer esse destaque em amarelo. Adicionar outra regra, formatar célula C. Se o valor for menor que 0, vamos fazer esse destaque em vermelho. Concluído, regras de formatação condicional feitas, e perceba, já estão funcionando adequadamente. Muito bem. E agora o nosso segundo exemplo. Interessante também que aqui, se quiséssemos, por exemplo, poderíamos rapidamente alterar as operações que estamos fazendo. Por exemplo, somar as duas ou multiplicar. Enfim, vamos manter aqui a subtração. Agora o segundo exemplo, então, novamente, igual a map. Vamos mapear os nossos valores, ponto e vírgula, utilizar a função lambda, definir uma variável, x, e agora, novamente, vamos utilizar uma função. Então, se, abre parênteses, nossa expressão lógica, se o x for maior do que 2, ponto e vírgula, vamos
trazer a resposta de maior, ponto e vírgula. Se não for maior do que 2, ou seja, se essa nossa condição for falsa, vamos trazer aqui escrito menor. Vou fechar os respectivos parênteses, apertar Enter e... Muito bem, perceba, já está funcionando. Então, quando eu trago um preço menor que 2, ele sinaliza que é menor, e quando ele é maior, já é sinalizado que é maior. E novamente, então, vamos rapidamente criar as formatações condicionais. Então, seleciono os dados, formatar, formatação condicional, e agora vamos formatar a célula C. Se o texto é exatamente igual à palavra maior, ou seja, mais caro do que 2, que é o que não queremos nesse caso didático, para exemplo, né? Então, se for maior, vamos sinalizar, estilizar em vermelho. Adicionar outra regra e formatar a célula C. Se o texto é exatamente palavra menor, vamos destacar e estilizar em verde. E perceba, também já está funcionando. E por hoje é isso. Aprendemos como utilizar a função map no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.